Olá, sejam todos muito bem-vindos e quem já acompanha aqui o nosso bate-papo sabe que a gente não está falando com uma mulher, com a vereadora Cris Monteiro do Novo, porque é mês da mulher, dia da mulher, semana da mulher. Não, aqui, mulher que faz política tem espaço o ano inteiro. Seja muito bem-vinda, viu, vereadora? Obrigada. É um prazer recebê-la. Muito obrigada a você e a toda a sua audiência. É um prazer estar aqui. Eu já queria começar te perguntando dessa transição de carreira, porque, para quem não sabe, a Cris teve uma atuação bastante forte em bancos, JP Morgan como diretora, Bank of America, e agora vereadora, fez essa transição da iniciativa pública, da iniciativa privada para a pública. Qual foi o teu start? Bom, primeiro eu queria ressaltar um aspecto que eu acho muito importante nessa transição. Eu tinha 58 anos, eu já tinha uma carreira consolidada, 30 anos de mercado financeiro, no momento em que a vasta maioria de nós acha que a vida está acabando, né? E não, então acho que isso eu gosto de falar sobre esse aspecto para inspirar outras mulheres, né? Agora eu estou com 61, eu fui candidata com 58 anos, não fui eleita, tentei de novo, então a transição aconteceu por volta de 60 anos. Qual foi o start? Eu era uma cidadã que eu costumo dizer que eu não cumpria nem o meu dever e nem o meu direito cívico. Eu ia no caminho da urna em cada eleição, pegava um papelzinho, ligava para um amigo, falando quem você vai votar. Por conta de pessoas como nós estamos numa situação política, no mínimo, catastrófica. E nós alijamos a política. A gente pensa que política e os políticos são corruptos, desonestos, que é um lugar que não se deve estar. E na medida em que nós, os cidadãos de bem, pensamos isso, nós permitimos que outras pessoas ocupem esse espaço. Esse espaço precisa ser ocupado por pessoas, e eu não vou botar aqui minha modéstia, mas eu sou uma mulher trabalhadora, honesta, dedicada, tenho uma vida, né, sem problemas nenhum, e estou lá, quero ocupar, quero inspirar. Acho que foi isso que foi o meu desejo de contribuir. Não é fácil, né? Tem um monte de desafios, mas eu acho que agora está na hora de eu contribuir. Cris, e aí eu queria até puxar um gancho em relação a etarismo, né? Porque a gente vivenciou nesse mês da mulher essa questão de universitárias de 20 e poucos anos zombando de uma mulher de 45 porque tinha começado uma faculdade, e você tá aí dando exemplo na prática que sim, vale a pena, e que me dá muita tristeza ver como meninas tão jovens não têm referências do que é ser mulher e do que uma mulher é capaz. Então, é lamentável o episódio das meninas, inclusive eu acho que elas estão já sofrendo as consequências dessa atitude totalmente inadequada. O que eu tenho falado, que eu acho que esse episódio traz para a superfície, é o seguinte: a sua idade não te define, né? Nós não somos definidas pela nossa idade. Ainda há poucos exemplos de mulheres um pouco mais velhas fazendo algumas coisas, mas isso não quer dizer que não seja possível, porque também não quer dizer assim, é possível, basta sonhar. Não, tem uma série de coisas, né, que tem que acontecer, circunstâncias, óbvio que você tem que tentar e tem que arriscar. Então, esse foi um episódio que sempre há, vamos dizer assim, alguma coisa de positivo, porque traz a discussão à baila. Então, o que isso para mim é de suma relevância? A idade não te define, a cor dos seus cabelos não te define, o seu corpo não te define. O que te define é o que está dentro de você, é a sua essência. Então não permita que esses barulhos externos impeçam com que você realize aquilo que você, seu desejo, quer que você realize. Para mim isso aí foi o mais relevante nessa história, porque traz a conversa. E aí você veio de um ambiente, imagino eu, predominantemente masculino, que é o mercado financeiro, e foi para outro ambiente. Espero que mude, porque somos maioria como eleitoras, mas não somos maiorias como políticas, né, representando a sociedade. Qual foi o machismo que você já sofreu, que mais te marcou? Porque eu não vou nem perguntar se já sofreu machismo, porque claro que já, né, gente? É só ser mulher. Jura que é um só que você quer? Difícil, né? Tem aqui, vou abrir meu caderninho, né? Olha, eu já fui apalpada, né? De forma desagradável, deselegante. E o pior de tudo, eu acho que na época, eu sou, né, já falei, tenho 61 anos, e eu tive um crescimento na minha carreira na iniciativa privada numa época onde essa discussão não existia. Então, o nível da minha consciência sobre o espaço de poder que nós, mulheres, deveríamos ocupar, era muito baixo. Então, eu não tive uma reação.
como se hoje alguém... Aliás, hoje ninguém vai botar a mão em mim, né? Mas se fosse isso hoje, eu teria tido uma reação diferente. Então, é uma combinação de coisas muito desagradáveis, né? Você ser apalpada e você ter aquela reação de ir para o banheiro chorar. Muito ruim. Eu posso dizer que eu mudei, o mundo vem mudando, estamos falando mais desse assunto, a gente insiste, né? Não se deixe ser tocada, se for tocada, ou qualquer outro tipo de situação invasiva, vá lá, denuncie. Então, acho que isso foi uma situação muito desagradável para mim e que a minha reação foi uma reação de inconsciência na época. Mas ainda hoje, a gente viu esse caso do Big Brother Brasil agora, com a mexicana, ela ficou... Nem ela sabia que ela estava sofrendo essa importunação sexual. Ótimo ponto. E a gente precisa estar falando sobre isso. Você vê o constrangimento dela, né? E assim, não, o que está acontecendo, né? Acho que é um viés cultural. Nós fomos acostumadas a sermos assediadas e tomarmos pasteurizado, né? Virou paisagem. E não é para ser assim. Mas agora estamos falando desse assunto. Você vê, Big Brother, sai. A história das meninas da faculdade, sai. O que isso acontece? A sociedade ela vai se transformando, ela vai indo embora, está aprendendo. As mídias sociais, com todas as dificuldades e desafios que as mídias sociais nos trazem, isso tem um papel importante, porque está saindo. Não é para tocar, não é para assediar, não é para levar no fundo do bar o caso do Daniel Alves, que agora, né, Daniel Alves é um homem público, famoso. E quantas outras moças estão sendo assediadas e, enfim, violentadas nos banheiros dos espaços de lazer? E aí, falando no Daniel Alves, você tem um projeto de lei motivada por uma lei semelhante que foi motivada por esse caso. Esse caso foi um caso icônico, né? A gente teve essa situação lá com o Daniel Alves. Eu faço parte de vários grupos de mulheres no WhatsApp. Num desses grupos falava-se muito do caso na época. Eu gosto de dar o crédito a esse grupo que se chama Mulheres Falando Sobre. E ali nós todos estávamos muito impactadas, né? E alguém falou assim, puxa, nós poderíamos ter o protocolo de Barcelona aqui. E aquilo, né? Eu sou parlamentar, falei, vou fazer esse projeto de lei. Falei com a minha assessoria, nós buscamos lá em Barcelona, a prefeitura, e fizemos o projeto de lei em tempo recorde, eu protocolei, ele já passou pelas comissões, foi eleito, foi votado em primeira, e é o protocolo de Barcelona aqui. E eu digo o seguinte, esse protocolo nos espaços de lazer, se você está livre de assédio, é muito bom para as mulheres, né? Eu e você vamos tomar um drink, vamos lá, puxa esse lugar aqui, é livre de assédio, as pessoas estão cuidando de você. É bom para os homens, porque nós temos um pai, um marido, um companheiro, um irmão, eu tenho sobrinhos que me acompanham nos lugares. Esses homens, quando nós estamos juntas, se eu me levanto e vou ao banheiro, ele quer que eu volte íntegra para a mesa. É bom para os homens que nos acompanham. E é bom para os negócios. Um estabelecimento de lazer que é livre de assédio vai ter mais público. Eu e você vamos sair, eu vou escolher aquele, a gente fala, opa, tá aqui, ó, tem um selo, livre de assédio. Vamos lá, Lídia. Porque antigamente tinha essa coisa de mulher não paga e o homem paga. Isso porque hoje a gente tem essa consciência de que a mulher é o produto que está sendo oferecido no bar, que a mulher não paga, né, para atrair homem. Olha, parece que... É fascinante a gente ver a quantidade de situações que eram tidas como normais, como essa. Se você não paga, você é o produto. Ou paga metade, você é o produto. Você tem um drink grátis, você é o produto. E isso era tido como bacana, vantagem. E não. De novo, eu quero insistir nisso porque eu acho que isso é muito relevante. Estamos falando disso. Isso está aparecendo. Isso está vindo. Isso nos empodera, isso nos dá mais força. Isso nos faz sermos mulheres que, vamos falar, aqui é o meu limite, até aqui eu vou, daqui para cá não. E se eu permitir, né, eu não quero drink grátis, eu não quero pagar metade, porque eu não sou o produto desse lugar. Agora, você falou, isso nos empodera. O que te empodera é fazer parte de uma das comissões mais importantes da Câmara Municipal de São Paulo, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, que talvez só não seja mais importante porque tem a de Constituição e Justiça.
Como é que é para você estar lá com o teu conhecimento, com tua sabedoria a respeito do mercado financeiro? O que você já pôde detectar em relação à fiscalização e aos gastos de uma metrópole como São Paulo? Então, eu fiz parte da CCJ ano passado e foi uma experiência incrível. A CCJ é a primeira comissão onde todos os projetos passam. A Comissão de Finanças é tão importante quanto, porque ali todos os projetos são revisados para ver se ele cabe no orçamento. E nós temos uma tradição de não respeitarmos o dinheiro público como deve ser respeitado, né? Então, passam projetos onde vão aumentar gastos sem que aquilo esteja encaixado. Então, eu vim do mercado financeiro, eu sou uma pessoa de finanças, eu gosto de números, eu sei ler números, e ali vai ser o lugar onde eu vou poder colocar esse ativo que eu tenho, né? Essa característica, que é uma característica que eu desenvolvi ao longo de tantos anos, a serviço da Câmara Municipal, da Comissão e da Prefeitura. Talvez ainda mais importante, do seu dinheiro, do dinheiro público, que é o dinheiro dos nossos impostos, que está lá para ser usado. Então, eu estou particularmente feliz desse ano eu ter a oportunidade de fazer parte da Comissão de Finanças. E mulher, né? Obviamente, a Câmara Municipal é dominada, nós somos 11 mulheres de 55, você falou aí da baixa representatividade das mulheres. A gente pode até, se você quiser falar sobre isso, porque eu acho que, não sei se quer dar um corte, mas eu acho que a gente tem baixa representatividade porque nós nos acostumamos a votar em homens. E a gente precisa votar em mulher. E existem mulheres capazes que estão colocando o seu nome, a sua vida a serviço. Estão falando, vote em mim. Na minha época de Câmara Municipal, que eu trabalhei lá na Câmara, 2005 a 2011, eram 5 vereadores. Então, 50 homens e 5 mulheres. está melhorando. Melhorou. Mas estamos longe ainda de sermos a representatividade da sociedade. Somos 53% aproximadamente da população votante e, em média, nas casas legislativas, entre 11% e 12%. Ou seja, precisamos melhorar muito essa representatividade. Agora, vereadora, você tem uma atuação muito forte também, uma bandeira levantada em nome da educação. Eu imagino que seja porque foi preponderante na tua vida, a tua formação acadêmica, você é filha de taxista e diarista, então eu imagino o quanto você teve que adquirir conhecimento e quanto isso foi importante. E você hoje tem inclusive uma lei em relação à evasão escolar. Queria que você falasse um pouquinho dessa motivação do teu amor pela educação. Então, eu vou falar de tudo isso de uma forma, vamos lá. É importante, é relevante que as pessoas que nos estão escutando, nos estão vendo, que saiba, eu vim de uma família do Rio de Janeiro de baixa renda. Quando eu era muito pequena, ainda por volta de 3 anos, eu desenvolvi uma doença, uma condição autoimune chamada alopecia areata, que é aquela mesma condição que a mulher do Will Smith, do ano passado, no Oscar, ele deu lá um soco no Chris Rock porque brincou. Eu sou uma mulher careca e fui careca, tive cabelo cai, enfim, faz parte da condição. Na época em que eu era criança, lá na década de 60 do século passado, não existia essa programação de TV que a gente tem hoje, não existia iPhone, iPod, nada disso, iPad. As crianças brincavam na rua. E eu não brincava na rua porque eu era uma criança estranha, esquisita e sofria o que a gente chamou de bullying. O que faz com uma criança que não brinca na rua e aquela é a única coisa que ela pode fazer? Põe a criança sentada numa cadeira e deixa ela estudando. Então, a circunstância que eu vivi, a educação salvou a minha vida.